Olá, querido aluno, tudo bem com você? Quanto tempo, hein, que nós não nos víamos? Quero desejar uma boa tarde, deixar aqui meu abraço caloroso para você que está nos acompanhando. Quero dizer que hoje será uma tarde maravilhosa. Teremos sorteios, fiquem antenados. Temos hoje 2 convidados super especiais. Vieram de longe só para dar essa aula. A primeira pessoa que eu quero chamar aqui para apresentar para vocês é a Miss Margaret Hamilton. Ela é cientista da computação. Foi responsável pelo lançamento dos astronautas no espaço na Apollo 11. Dê uma salva de palmas aí da sua casa para Margaret. Tudo bem, professora? Tudo bom? Sou uma cientista, né? Quero chamar agora com vocês aí o Mr. Nikola Tesla, direto da Croácia. Gente, veio de longe, hein? Ele tá sendo, né, o inventor do campus da engenharia mecânica e eletrotécnica. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero entender o que eles vão falar, né? Porque é muita astronomia, muita física. E vamos ver se eles sabem falar em português, que isso que é o mais importante. Gente, é com vocês. Olá, pessoal. Pois bem, o meu nome é Margaret. Eu fui uma das cientistas mulheres responsável pela codificação, responsável por levar o homem à Lua no Apollo 11. E foi um marco da história fantástico para nós. Olá, pessoal. Meu nome é Nikola Tesla e eu sou um engenheiro físico nascido na Croácia. Sou responsável também pela criação da bobina de Tesla, né? Uma das invenções que até hoje nós utilizamos para distribuir energia de maneira de que nós não utilizemos fio, né? Nós temos também uma empresa, a Tesla, que foi inaugurada em homenagem ao meu nome. E hoje iremos juntar 2 áreas da ciência super importantes, que é a astronomia e a física, que está muito interlaçada. Vamos começar hoje com a astronomia, comigo. E por isso eu convido você, Sr. Tesla, a entrar nessa viagem. Como não tem como a gente falar de espaço sem mostrar, porque é muita viagem, preparamos aqui um slide com mais detalhes para ajudar você a entrar neste universo fantástico. Então vamos iniciar na introdução da astronomia. Primeiro, a astronomia é considerada uma das mais antigas ciências até agora observada. Por quê? Desde o início, o homem teve a curiosidade a saber aonde e por que existia todas aquelas partes brilhantes no céu. E por isso, por causa dessa curiosidade, muitos mitos, muitas histórias foram criadas e no decorrer do tempo, com a evolução da ciência, com a pesquisa, nós conseguimos desvendar cada vez mais o nosso universo. Mas é claro, até hoje não sabemos com certeza como é lá em cima. E a ciência está em constante mudança, constante expansão, como o nosso universo, que eu irei falar agora. A primeira teoria é a mais aceita, Big Bang, como o próprio nome diz, grande explosão. E o que ele diz? Que no início havia apenas um átomo, uma partícula que possuía uma concentração enorme de energia. E essa partícula acabou se explodindo. E a partir dessa explosão começou a se expandir o universo. Aqui eu tenho a imagem que mostra um pouco melhor como é que aconteceu essa evolução. É claro, é uma teoria. Nós sabemos que a ciência está em cada vez mais constante mudança. Então, a partir de um momento, pode haver um momento em que essa teoria caia por terra e vem uma outra. Mas até hoje, o Big Bang é a teoria mais aceita sobre a origem do universo. Vamos observar. Primeiro,
houve a primeira partícula a explodir, liberando uma grande energia. Vocês lembram? Ontem mesmo teve uma live maravilhosa do senhor GG, de Química, e na Química a gente sabe que tudo é feito de matéria, de pequenos pedacinhos que vão se juntando e formando assim o que nós conseguimos observar. E isso não é diferente no universo. Só que na origem só havia um, que ao se explodir, ele acabou fazendo e obrigando, vamos dizer assim, a formação das primeiras partículas, os primeiros elementos. Então, se nós observarmos aqui na linha do tempo, no início, essa expansão foi muito rápida. Essa transformação com a informação dos quartos, as primeiras partículas que surgiram, foram bem rápidas. Mas, para que a gente consiga ver o universo do modo com que vemos hoje, os planetas, as estrelas, precisou de bilhões de anos. Então eu tenho aqui as explosões, a primeira formação de partícula, o núcleo que foi formado por elementos mais simples, como hidrogênio, como hélio, e a partir desses elementos é que se foi juntando e formando outros mais complexos e se juntando e formando as estruturas que a gente observa hoje. Depois nós tivemos a idade das trevas, onde teve a formação e aglomeração da matéria. Como eu disse, foi juntando pedacinho em pedacinho para formar o que nós conseguimos ver hoje. A gravidade, que surge as estrelas e as galáxias, que iremos explicar de modo mais interativo como é que funciona essa gravidade. A antigravidade, a expansão do universo, e onde nós estamos no dia de hoje. Perceba que foi muito tempo para conseguirmos estarmos aqui. No tempo mesmo, nós estamos nessa pequena linha. E logo, o nosso universo continua se expandindo. Certo? Bom, pessoal, agora a gente vai entender, né, um pouco desses conceitos, valores, porque a gente fala de bilhões, trilhões de anos atrás que tudo isso aconteceu, né? Valores muito específicos, entender quando a gente fala, né, como vocês poderiam ter visto no slide anterior, aqueles valores físicos, né? Por exemplo, 10 elevado a menos 6, né? 10 elevado a 6, nós estamos falando, né, de 1 milhão de anos atrás, né? Então, para entender esses valores e como a gente anda e lê esses valores a nível espacial, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não medimos distância, tá? No espaço do mesmo jeito que a gente mede aqui na Terra. Por quê? Porque os valores são muito grandes. Imagina eu ter que falar que a próxima estrela do Sol, né, além do nosso Sol, a próxima estrela mais perto do nosso sistema solar, estaria a 10 quadrilhões de anos de metros da nossa estrela. Não daria muito certo, são valores muito grandes e muito ruim de você calcular esse tipo de medida. Então, o ser humano, né, o homem, ele calculou a velocidade mais rápida que ele poderia ter achado, e hoje é o conceito que a gente utiliza, é a velocidade da luz. Então, nós medimos distância, né, no nosso espaço através da velocidade da luz. Como assim, professor? Nós chamamos essa medida de anos-luz. Por exemplo, vamos dizer que o planeta, a estrela mais próxima, né, a anã vermelha, né, ou próxima de Centauro, né, ela é a estrela mais próxima do nosso sistema solar, ok? Próxima de Centauro, aqui. E ela está aproximadamente a 4,3 anos-luz. O que isso quer dizer?
Quer dizer que se a gente soltasse uma espaçonave do Sol até ela, viajando na velocidade da luz, que é aproximadamente de 299 milhões de metros por segundo. É muito rápido, tá certo? É a velocidade mais rápida, fisicamente falando, é a velocidade mais rápida que se pode atingir no nosso universo. É a velocidade da luz, tá certo? Então, através dessa velocidade, viajando continuamente nessa velocidade, demoraria 4,3 anos na velocidade da luz para chegar lá. Então, no espaço, pessoal, quando a gente fala de espaço no universo, a gente é medido em anos-luz, porque são medidas menores, números menores, mais fáceis para a gente calcular. Beleza? E como toda boa prova, né? Nós temos alguns conceitos e medidas que são obrigatórios você saber, tá certo? E também para você entender os conceitos do que é massa, do que é matéria no nosso universo, tá certo? Primeiro conceito importante para a gente entender, pessoal, é medida de distância. Além de dizer anos-luz, né? Nós temos que lembrar que nós temos uma série de medidas muito utilizadas na Terra, é claro, porque a nossa prova não vai se limitar apenas ao universo, ao estudo e entendimento do universo. Nós temos que entender como nós medimos na Terra. Lembrem-se da escala quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, diâmetro, centímetro e milímetro. Começando de quilômetro, a gente tem que lembrar o seguinte, que cada casinha que eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Então põe na cabeça aí, eu estou em quilômetro, andei para a direita, eu multiplico por 10. Na medida, se eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Tá ok? Show. Ó, para as medidas ao quadrado, pessoal, quando a gente mede área aqui na nossa Terra, a gente utiliza medidas ao quadrado e para volume nós utilizamos ao cubo. Essas transformações, pessoal, o conceito continua igual, só que em vez de você fazer vezes 10, vezes 10, vezes 10, você faz vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, ou depois divide por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado. Então a regrinha é uma só. Multiplica da esquerda para a direita, divide da direita para a esquerda. A gente não pode esquecer isso na nossa provinha, pessoal. É muito importante. Então vamos falar aqui um outro conceito que confunde muito a nossa cabeça, né? Você às vezes pergunta para o aluno aqui o que é massa e o que é matéria, né? A primeira coisa que você tem que responder lá na sua prova e colocar na sua cabecinha é que matéria é um conceito e massa é uma unidade de medida. E professor, quando eu subo na minha balança, o que aparece? O meu peso ou a minha massa? Na balança, pessoal, aparece o sua massa. Por quê? Para pensar. O seu peso, ele não é uma característica sua. A sua massa é a quantidade de matéria, é uma característica sua. O seu peso é a sua força resultante. A gente não pode esquecer disso. Então a diferença entre massa e matéria é: massa é a resultante, é o que a gente usa para calcular. Matéria é o seu conceito, a característica daquilo que ocupa o espaço. Eu vou levantar o nosso Sol aqui, Mr. Merlin, né? Me dê licença. O nosso Sol, tá certo? Ele constitui a maior parte da matéria do nosso sistema solar, tá certo? E o que é isso? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço no sistema solar. Então, essa bola que representa o Sol está ocupando espaço. Portanto, ele é feito de matéria. E ele tem uma massa. Tem uma curiosidade interessante sobre isso. Pode falar. Sobre a relação entre o Sol e a Terra. A massa da Terra
Melhor, vamos considerar o maior, que é o Sol. Gente, isso aqui é uma proporção, bem uma representação do nosso sistema solar. Olha como o Sol é bem maior do que os outros planetas. Em relação à massa, o Sol é cerca de 330 mil vezes mais, com a massa maior do que a Terra. É muita coisa. Em relação ao peso também, ao seu volume, é milhares de vezes maior. Então, a proporção do universo é gigante. É como o Tesla falou, é necessário passar para potencial para a gente conseguir medir de um modo menos exaustivo para o nosso cérebro. Já pensou multiplicar 10 elevado à quinta, colocam todos os zerozinhos para multiplicar? É enorme. Então, por isso que entra a física. Vai. Beleza, pessoal. Mais um conceitozinho que é indispensável na hora da nossa prova. A gente tem que ficar atento para entender o que é energia. A gente sabe como é distância, qual a diferença entre peso e massa, né? Vamos lá. A diferença entre peso e massa. E agora a gente vai entender o que é energia. Pessoal, daqui a pouco vai surgir o assunto para a primeira pergunta, tá? Chegou para a gente aqui que daqui a pouco vai surgir o assunto para a primeira pergunta para os homens, tá? Os meninos vão responder aí, tá? Passando o próximo slide a gente já vai ver ela. Então fica atento aí que é a pergunta do nosso sorteio para os meninos. Então vamos lá. Tipos de energia, pessoal. O que é energia? Energia é toda aquela matéria, né? Ou toda aquela eletricidade que a gente tem disponível para ser convertida em trabalho, tá certo? Como a gente já viu, né, nas nossas aulas de física, que o trabalho ele é fruto, né, de força vezes o deslocamento. E a energia é a fonte utilizada para realizar este trabalho. E no nosso universo, nós temos N tipos de energia, né? Como a gente pode ver aqui no nosso slide. Energia cinética é toda aquela energia relacionada a movimento. Tudo aquilo que está em movimento tem energia cinética, gera energia cinética. Energia potencial. Energia potencial, pessoal, é toda aquela energia acumulada antes de ocorrer a transformação. Por exemplo, vamos usar o nosso Sol como exemplo aqui de novo. Quanto mais alto eu levanto o Sol, maior a distância que ele tem do chão, correto, né? E se a gente sabe que trabalho é força desse deslocamento, então quanto mais ele cair, mais trabalho ele realiza. Ou seja, quanto mais eu levanto ele, mais energia ele acumula. Isso, energia acumulada, é energia potencial. Diga. Isso é interessante também, porque a energia potencial está relacionada à altura. Se eu tenho um objeto muito pequeno e por acaso eu coloco ele em uma altura muito grande, a energia potencial vai estar agindo e essa energia, com o decorrer do aumento da altura, vai ficar cada vez maior. Então, às vezes, um objeto pequeno que não machucaria ninguém, a partir do momento em que ele cai de uma altura muito grande, por causa da energia potencial que ele vai acabar tendo, pode até matar uma pessoa. Isso aí é verdade. Por isso que eles falam, né? Que quando você dispara algum objeto para cima, nunca dispara reto em 90 graus, né? Dispara sempre em um ângulo diferente, para que ele perca energia na queda. Beleza. A gente vai falar agora de energia mecânica, pessoal. Toda energia mecânica que a gente tem é uma energia que necessita de contato para ser transferida, tá certo? Um tipo de energia mecânica que nós temos aqui hidrelétricas, né? Elas utilizam energia cinética para transformar em mecânica e depois elétrica, ok? Energia térmica, pessoal. A nossa lâmpada aqui, né? Todo mundo já encostou na lâmpada uma vez na vida. Vocês viram que ela esquenta, né? Essa energia quente que sai da lâmpada é denominada energia térmica. Energia química, pessoal. O nosso corpo, quando a gente come, enche o bucho, né?
Quando a gente enche o bucho, a gente transforma aquele alimento, né, aquela energia potencial, em energia química, derivada das transformações químicas do nosso organismo. Energia elétrica. Essa aqui eu acho que é a mais conhecida, né? Todo mundo está em contato, né, com aparelhos elétricos, tudo. A bateria do seu celular faz uma transformação muito interessante. Ela pega a energia química, né, dos compostos químicos do celular e transforma em energia elétrica para ele. Energia nuclear, pessoal, essa é a mais interessante. Ela tem 2 tipos, tá? Você quer falar sobre ela? Não, pode falar. Vamos falar do tipo das energias nucleares, que podem ser relacionadas com a fusão nuclear ou a fissão nuclear. Qual que é a diferença? Vamos observar a própria palavra, fissão. Quando eu digo que alguma coisa acabou ocorrendo uma fissão dela, acabou ocorrendo uma quebra. Então são aqueles elementos que, para conseguir a estabilidade, acabam quebrando o seu núcleo. Por isso, energia nuclear. E nessa quebra, nessa fissão, eu acabo liberando uma grande quantidade de energia. Principalmente, onde é que ocorre isso? Principalmente com elementos radioativos. No Sol já acontece o outro, que é quando ocorre a fusão nuclear. Se fissão é quebra, fusão vai ser o quê? A união de partículas nucleares, por isso energias nucleares, que vai resultar na liberação de uma alta quantidade de energia. No Sol, principalmente relacionado a átomos de hélio, que isso acontece. Show de bola, pessoal. Agora vamos, antes da gente ver aqui, vamos à pergunta de R$1 milhão. Ai, meu Deus! Meninos ou meninas? Essa é dos meninos, Ó, então vamos lá, apenas os meninos. A gente vai falar agora sobre notação científica. Nós vamos ver como é que a gente faz, né, relembrar, e aí vocês vão responder a pergunta aí no chat bem rapidinho, enquanto a gente fala. Ó, o número 0,0000025, um número muito pequeno, é escrito em notação científica como? Como é que a gente escreve esse númerozinho em notação científica? Vamos lá? Enquanto eu explico, respondam. Primeiro, esse número é muito pequeno, né, gente? Já pensou multiplicar um número desse tamanho com outros? Então é melhor passar para notação científica. Professor, por que eu uso notação científica na minha vida? Ora, quando você vai fazer lá na sua faculdade um trabalho científico, publicar alguma obra, os valores têm que estar no sistema internacional, que nós vamos ver agora. E esses valores têm que estar em notação científica. São valores compreendidos entre 1 e 10, elevados vezes 10 elevado a uma potência, né? Potência na base 10. Então vamos lá. Nós temos aqui um exemplo bem bacana, né? Notação científica. Nós temos esse valor grandão aqui, ó. Isso aqui vai dar quanto? 65 milhões, né? Imagina você escrever esse valor gigante lá no seu trabalho. Como é que vai ficar desajeitado, certo? A primeira coisa que a gente tem que ver é onde está a nossa vírgula. A gente vai pegar a vírgula e andar com ela até o valor ficar entre 1 e 10. Quando esse valor ficar entre 1 e 10, no caso aqui 6,5, é maior que 1 e menor que 10, certo? Eu vou contar quantas casas eu pulei com a vírgula. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casinhas até ficar entre o 6 e o 5. Fiquei entre o 6 e o 5. Pulei 7 casinhas. Ó, olha aqui. Pulei 7 casinhas para direita. É 10 elevado a 7. Positivo. Agora imagina o seguinte, lá no nosso exercício. Eu vou pular quantas casinhas para esquerda? Eu vou pular quantas casinhas lá? Observa aqui. Quantas casas eu pulo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou pulando para a esquerda. Então,
se quando eu pulo para a direita fica positivo, quando eu pulo para a esquerda fica negativo. Não esqueçam disso. Tenho certeza que eu ouvi alguém falar. Então vamos entender como é que funciona tudo aqui, né? A gente tem a base potencial, né, que é sempre 10. Coloque isso na cabeça de você. É sempre 10. O número que tem que ficar entre 1 e 10 e o expoente, que é o número que vai elevar a base 10. A maior dúvida é sempre no expoente. Então, direita, positivo. Esquerda, negativo. Beleza? Já Gente, deu o tempo da questão? Responderam lá? Vamos participar. Então, Vamos vamos lá na imagem, só para eles olharem de novo. Ó, Observe, lembrando a gente, questão. ó. É um número pequeno, muito pequeno. Vamos lá, vamos escrevendo aí, pessoal. Então vamos tocando o barco aqui, porque agora é a hora do bicho pegar. Esse aqui é o bendito que assusta todos nós, os estudantes, os professores, que tem que passar 3 horas antes da aula, lembrando de todas as conversões, né? É o Sistema Internacional, ou mais comumente conhecido como SI, né? Sistema Internacional de Unidades ou Medidas. Por que ele existe? Tá certo? Ele existe, pessoal, para que haja uma linguagem comum entre todos os cientistas no mundo. Porque imagina, eu vou publicar um trabalho, né, em inglês ou em português, e aí eu coloco uma unidade em metro. Aí eu vou pegar esse trabalho e levar lá para os Estados Unidos, que é medido em pés, ou, como é que é medido lá? É em milhas. Isso, milhas. Cara, o cara vai olhar aquele M do lado do valor e vai falar, mas o que é isso aqui? Aí que entra o sistema internacional. Se ele tiver conhecimento do sistema internacional, na hora que ele bater o valor lá a 1000 metros, ele vai entender que são 1000 metros, por causa do sistema internacional. Então não importa qual é a unidade de medida que o seu país utiliza. Quem manda em prova de vestibular, em prova da Olimpíada Nacional, em trabalho publicado na faculdade, é o Sistema Internacional de Medida. Não, pode falar. Porque já pensou, por exemplo, nossos personagens, o meu é dos Estados Unidos, o do Leonardo é da Croácia. São países completamente diferentes, mas os dois são cientistas. Os dois, se pegarem para fazer problemas, resolverem os problemas, vão conseguir. Por quê? Porque nós temos um sistema internacional da unidade para auxiliar e deixar com que tudo fique em se cada um seguisse apenas o seu país. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Comprimento, metro, área, metro ao quadrado, volume, metro cúbico, ângulo plano, radiano, tempo, segundos, frequência, hertz, velocidade, metros por segundo, aceleração, metro por segundo, ou metro por segundo ao quadrado, como a gente diz comumente. Beleza? Então, pessoal, para a nossa provinha da Olimpíada Nacional, a gente tem que ter esses conceitos bem definidos na nossa mente. Beleza? Por quê? Porque eles vão falar na prova, na sua questão, nessa linguagem, e a gente tem que saber ler ela. Beleza? Vamos caminhando a nossa vida aqui. A gente vai falar agora sobre Sistema Solar. Nossa Senhora. Primeiro eu quero dar um oi aqui, o pessoal que falou, oi Val, a Laura mandou um oi pra mim, a Victoria mandou umas palminhas, o Daniel um joinha. Muito obrigado, gente, pela retribuição. Amo vocês. Oh. Muito obrigada por tudo. Então vamos continuar. Eu não entendi. Jean. Esli e Cristina, vocês são ótimos. Jaisli Criti, é porque aqui vai subindo, aí eu não consigo ver certinho. Verdade. Vamos. Kennedy falou que somos ótimos, obrigada. Feed Nutella. Não sei quem é. Para infernizar a vida. Cristiane, muito obrigada. Muito obrigada.
obrigada, gente. Olha o pessoal respondendo a letra certa, muito bacana. É isso aí, gente. Vocês são 10. Show de bola. Muito obrigada, gente. Então vamos lá. Depois de ter olhado esse aspecto físico, que é muito importante para conseguirmos entender a dimensão em que vivemos, vamos voltar novamente ao nosso querido universo e principalmente o local onde vivemos. Só que, como tudo é muito grande, vamos começar do máximo até chegar à Terra, até chegar aonde Eu estamos descobri aqui. quem é o feed Nutella. Quem Que é é a o feed Alice do primeiro ano. Olha só mais que coisa. Eita, Brincando assim. Tô brincando, tem mas os é isso nomes, mesmo. pra gente ver tudinho aqui. É isso aí, Cleveland. Nice, boa, garoto. Então vamos lá. O sistema solar ele é um conjunto de planetas, de asteroides, de corpos celestiais que estão presentes no nosso sistema solar. Como o próprio nome diz, seu sistema solar são todos aqueles corpos celestes que estão presentes em torno de uma estrela mãe. No nosso caso, o Sol. Então, para que conseguimos, seja necessário falar de um modo mais específico o sistema solar, iremos entrar no nosso querido Sol. Mas lembrando de um modo geral, o nosso sistema solar é constituído do Sol e 8 planetas, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, e nós temos aquele nosso filho antigo, vamos dizer assim, que é o chamado Plutão, que em um tempo foi retirado do sistema solar e depois ele foi caracterizado. Vocês lembram como é caracterizado? Vocês sabem como é caracterizado agora o Plutão? Essa não é a pergunta sorteio, mas só para eu saber se vocês estão antenados. Como o Plutão é caracterizado agora? Então vamos lá. O Sol. O Sol, como todos nós sabemos, é a nossa fonte de energia, ele que libera a onda eletromagnética tão importante para a fotossíntese, para a vida aqui na Terra. E ela possui uma grande força gravitacional, que faz com que os outros planetas que estão contidos dentro desse sistema solar acabem contornando ele nas chamadas órbitas, certo? Sua luz e calor tornaram possível a vida da Terra, e essa informação eu acho fantástica. No nosso sistema solar, como o Sr. Tesla estava falando agorinha, a massa, a matéria, o Sol possui 99,85% da matéria que está em todo o nosso sistema solar. Olha isso, então quer dizer que apenas 0,15% está distribuídos em todos os outros 8 planetas, asteroides e outros corpos celestes que estão ao redor dele. Olha que fantástico isso. Uma informação também muito interessante sobre o Sol. As partículas, os fótons, que é a luz liberada pelo Sol, ele é produzido dentro do seu núcleo, dentro do coração. E até que ele chegue à sua superfície, leva cerca de 170 mil anos. Então, só para vocês perceberem o quanto denso, o quanto é concentrada a matéria do Sol, para que o fóton produzido nele mesmo consiga sair pela superfície, é levado cerca de 170 mil anos. Valquíria, mas qual que é o tempo da chegada da luz do Sol para a Terra? Então, você falou lá do centro do Sol. Mas e do Sol até a Terra, que é o nosso terceiro planeta? Leva cerca de 8 minutos. Então, a luz que nós conseguimos, que faz com que nós possamos observar e ver tudo, demora cerca de 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Lembra dos planetas que eu falei que está constituído no sistema solar? Existem características interessantes dela. Por exemplo, os 4 primeiros, eles são caracterizados como, eles são rochosos. E os 4 últimos, que são os maiores até, eles são gasosos, certo? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para as meninas agora. Agora para as meninas, porque se deixar as meninas
Olha só. Eu ia. Então vamos lá. Quais são os nomes dos 4 planetas rochosos, gasosos do nosso sistema solar? Responde aí. Eu sei que elas sabem. Você vai ter muito mais respostas do que os meninos. Vocês vão ver. É só porque o nosso tempo acabou, senão a gente tinha mais respostas. Ah, com certeza. Então vamos lá. Então perceba, gente, o quão o Sol é importante. E por que nós trouxemos essas bolas de... Esqueci? Basquete. Não. Que? Borracha. Bola de borracha. Por que nós trouxemos as bolas de borracha para representar, para colocar aqui na mesa? Ele vai representar o nosso sistema solar. Perceba que eu tenho sim a bola de basquete gigantesca aqui e as outras bolinhas menores. Isso representa o tamanho, a proporção do Sol em relação aos outros planetas. Olha como eles são menorzinhos. Para vocês observarem por que ele é chamado de grande astro. Certo? Então vamos lá. Quer fazer o experimento da gravidade? Sim, bom. Vamos fazer o experimento da gravidade. A gente trouxe um experimento bem bacana, que assim, eu gosto de dizer que é o marco-chave da divisão do entendimento de como funciona o nosso universo, né? Vamos lá, vem com a gente. O cameraman vai acompanhar aí. Vamos lá, enquanto a gente está indo, A gente devagarzinho. O pessoal do Insta vai acompanhar agora e aí do Facebook vai acompanhar devagarzinho. Relaxa. Nossa, eu tô ouvindo muitas respostas corretas, tá vendo? Eu falei, as meninas arrasam. Isso aí é complô. Pessoal, antes da gente iniciar o nosso experimento sobre a malha do tecido universal, né? Do tecido do nosso universo, é o tecido existencial, né? O que sustenta os nossos planetas, as coisas do nosso universo. Isso é claro, pessoal, uma representação, tá certo? Primeiro a gente tem que entender que a física na história da humanidade ela é dividida em 2 pontos: física clássica e física moderna. Quem rege a física clássica são as leis de Newton, e quem rege a física moderna é a teoria da relatividade de Einstein. Então, todas aquelas teorias que surgiram após Einstein são modernas. E aquilo que vem antes, né, a partir de Newton, é física clássica. É claro que na nossa escola, né, nas nossas provas, nós estudamos esmagadoramente, né, Newton. É mais Newton, tá certo? Por quê? Não é que o entendimento dele estivesse errado, tá certo? Mas é muito mais didático, né? Muito mais fácil o entendimento você introduzir esses conceitos, tá certo? O que a gente tem que entender é o seguinte: Newton não estava de todo errado. Einstein percebeu o seguinte, que existia uma falha no conceito de gravidade de Newton. Porque Newton diz o seguinte, que gravidade, através da terceira lei de Newton, né, de ação e reação, quanto maior a massa, maior a gravidade, certo? Com mais força o corpo vai puxar o outro para dentro dele, para perto dele, tá certo? Só que ele enxergava o universo como se todos os corpos estivessem soltos, né? Como se estivesse dentro como se fosse um líquido, né? Ou uma ausência, eles estivessem flutuando lá, e apenas a existência da massa dele causasse essa força que atraía os outros corpos. Oi? Para ficar. Eu acho que é para ficar aqui. Segura o nosso solzinho aí. É o sol, tem nome de sol também, vocês nem sabem. Então vamos lá. Qual é a jogada aqui? Einstein pensou o seguinte, que se eu pusesse o Sol no meio do nosso sistema solar, né, ele iria... Poxa, não vai soltar não. Aí, show de bola. Ele faria o seguinte, ele iria atrair todos os planetas. Mas o problema estava no seguinte, se eu retirasse, não precisa retirar não, se eu retirasse o Sol, os planetas iam seguir reto a sua trajetória,
né? Porque não teria mais o Sol para manter eles em órbita. E ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente retirasse, instantaneamente ele seguiria para longe, tá certo? Só que o problema é o seguinte, que para a luz do Sol chegar no nosso planeta, ela leva cerca de 8 minutos. Então, levaria 8 minutos para a gente perceber que o Sol sumiu. Só que o planeta Terra já começaria a andar para fora. Então, ele seria mais rápido que a velocidade da luz. Se a velocidade da luz é a coisa mais rápida que a gente tem no universo, Einstein viu esse problema. Então, para resolver esse problema, ele propôs a seguinte situação: que todos os corpos estão em cima de uma malha, um tecido existencial, tá certo? Ele sustenta o nosso universo. E quando a gente retirasse o Sol, existiria uma onda, que seria a onda gravitacional, tá certo? Da retirada do Sol. E essa onda viajaria junto com a luz. Então, quando o Sol apagasse, a gente sentiria o impacto, né, dessa onda. Tira rapidão, só para eles verem o tecido se mexer. Tá vendo? A gente sentiria essa onda juntamente com o apagão do Sol. E isso resolve o problema da gravidade. Então, a partir de Einstein, põe de novo no Sol. Obrigado. Então, a partir de Einstein, a gente começou a enxergar o universo através desse tecido. Foi aonde ele criou a teoria da relatividade e a teoria da gravidade. Vou responder rapidinho, só o feed no tela aqui, que falou, e essa cabaninha? A cabaninha, então, como o Tesla falou, é a malha gravitacional que vai fazer com que os planetas tenham e puxe esses planetas para que a estrela, né, o Sol, consiga puxar os planetas e fazer com que ele acabe circulando em órbita. Isso. E como é que ela funciona? 10 minutos, show de bola. Meu Deus. Como é que ela funciona? Mas dá para ver a gente tá falando rapidão. Como é que ela funciona? Bom, quanto maior a massa, no caso do nosso Sol, maior é a deformação no tecido. E essa deformação é a gravidade do Sol. Todo o corpo deforma um pouquinho o tecido, mas quanto maior a massa, maior a deformação. E essa deformação, se a gente observar, ela faz com que o corpo orbite em volta da massa maior. É claro que uma hora ele vai acabar se chocando, porque a gente tem muito atrito aqui por causa da malha, mas no espaço não é assim, tá certo? Então lá no espaço a gente fica girando em órbita. Quer ver mais uma vez? Ó, percebam que a bola gira em volta justamente por causa da atração gravitacional do nosso Sol. Beleza, então, se pessoal? não tivesse atrito, eles iriam contornar sempre do mesmo jeito como acontece com os nossos planetas. Então, bora lá para o sistema solar. Então, pessoal, é assim que a gente entende o nosso sistema solar e como ele funciona hoje em dia, tá certo? O pessoal está interagindo legal aqui, muito interessante, sim, top, colocou umas carinhas do Sol, 100%, palminhas, muito obrigada, gente, pela interação, isso nos deixa muito feliz. Então vamos continuar lá com o nosso sistema solar. Depois dessa explicação da gravidade, deu para entender com muita intensidade como é que funciona essa gravidade. E o nosso Sol, como ele possui essa massa, esse concentrado, acaba fazendo com que todos os planetas acabem orbitando em torno deles, certo? Vamos acelerar que o tempo está acabando. Então vamos lá. Composição do Sol. Ele é composto por 74% de hidrogênio e cerca de 24% de hélio. As outras porcentagens, pequena porcentagem, é dividida em carbono, em ferro e oxigênio. A energia da produção do Sol, como eu disse agorinha, é decorrente da fusão nuclear, junção dos seus núcleos, certo? E essa fusão nuclear é cerca de pelo menos 10 vezes mais forte que a fissão nuclear. Por que eu falo isso? Infelizmente, os seres humanos usaram na guerra, por exemplo, a fissão nuclear para construir algumas bombas, como da Hiroshima e Nagasaki, certo? A fusão que acontece no
no Sol é cerca de 10 vezes mais forte do que aquela que foi responsável pela bomba de Hiroshima e Nagasaki. Olha o quão que é forte, certo? A aceleração da gravidade na superfície do Sol chega a 270 metros por segundo ao quadrado. Para a gente ter uma noção, né, a da Terra é só 10, né, ou aproximadamente, aliás, é aproximadamente 10, mas mais correto 9,8 e uns quebradinhos. Então é muito maior a ação da gravidade no Sol. Aceleração da gravidade, certo? Então a fusão nuclear é quando dois núcleos pequenos vão se unir para formar um maior. E assim, nessa formação de um núcleo maior, ele acaba liberando energia, certo? Vamos continuar. Os planetas constituintes. E aí, vamos voltar para a pergunta ou não? Os planetas constituintes. Nós temos, então, 8 planetas que vão fazer essa órbita ao redor do Sol. Esses planetas, eles foram, por teoria, formados em decorrência do esfriamento dos corpos. Lembra que eu falei do Big Bang, que tem uma explosão, uma energia e uma expansão constante do universo? Essas partículas que foram espalhadas eram quentes, as uniões delas formavam corpos quentes. E no decorrer do tempo, dos milhares de anos, quando eles foram esfriando, tornaram e formaram os planetas, certo? Os planetas têm forma aproximadamente esférica. Todos os planetas têm forma esférica. Todos, certo? Aqui do sistema solar, todos, incluindo a Terra, têm o formado esférico, certo? É bom porque aí cada planeta possui um eixo de rotação em relação ao Sol e o mais inclinado deles é Alquile. Aqui já faz aquela resposta na primeira perguntinha, que não era do sorteio que eu fiz para vocês. Como é classificado Plutão atualmente? Ele é classificado como um planeta anão. Por que planeta anão? Porque ele tem todas as características relacionadas ao planeta. Ele tem a sua própria órbita, ele não é um satélite, ou seja, aqueles que vão contornar os planetas, mas o tamanho dele é muito pequeno. Então teve por muito tempo uma briga em relação ao Plutão. Eu coloco Plutão no sistema solar, não coloco Plutão no sistema solar. Ele é um planeta, ele não é um planeta. Até que hoje ele é caracterizado como um planeta anão, certo? Não é esse, seria um menorzinho que eu não consegui achar para colocar aqui. Ok? Então aqui está o nosso sistema solar. Observem o tamanho do Sol em comparação aos outros planetas, tá? O quão ele é maior, ok? E aí nós temos Mercúrio, que é o mais perto no sistema solar do Sol, Vênus, Terra, que é o terceiro, Marte, que é o conhecido planeta vermelho, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são os planetas gasosos que eu perguntei para vocês, certo? Então eu já respondi aqui para eles, já caso eles não tenham. Os 4 primeiros são caracterizados por serem rochosos e os 4 últimos gasosos, e são os maiores da Terra, ok? Show de bola. E eu não podia, homenagear um dos caras que foi aquele que provou que a Terra que contorna o Sol, não o contrário, porque há muito tempo as pessoas acreditavam que era o Sol que contornava a Terra, que todos os planetas contornavam a Terra, mas não. Galileu Galilei, ele conseguiu provar isso, só que naquela época ele teve que mentir porque não podia falar que a Terra contornava o Sol, desculpa, certo? Então, ele apoiou a visão do Copérnico do que o Sol era o centro do sistema solar, promoveu a utilização do recém-inventado telescópio, observando as manchas solares, perceba a radiação que ele recebeu nos raios, provando que a Lua tinha montanhas e crateras e descobrindo as 4 luas de Júpiter e provando que Vênus passa por fases. Muito interessante. Hoje em dia, com a evolução da ciência, a evolução da tecnologia, nós conseguimos observar com mais detalhes, com mais fidedignidade, coisas que os filósofos de antigamente conseguiam
por equações, por problemas, por observações do espaço. Olha quão fantástico a ciência é. Eu sou apaixonada. Então vamos lá. E o nosso querido Plutão, que esses dias nós tivemos a imagem dele com mais nitidez, que até observamos que ele é amoroso, Plutão, nosso planeta não, ele tem um coração gigante na sua superfície, isso é maravilhoso. Aí tá vendo? Isso aí a gente querendo tirar o bichinho, né? Terrível. É engraçado, não parece, mas é constituído por gases, né? Plutão rochoso? Ah, tá, verdade. Os 4 são os gases, é. certo? Então, como ele é classificado? Um planeta anão, lá localizado no cinturão de Kuiper, e sua descoberta foi em 1930 pelo astrônomo norte-americano Tom Baker. E o seu nome, que eu acho isso muito legal e fantástico, foi escolhido por uma menina de 11 anos, certo? A NASA gosta de fazer isso, então fiquem de olho, vai que o nome de vocês estão lá. Podem me citar. Vai fazer o sorteio? Daqui 4 minutos. Ou agora? A gente tem mais 4. Então... E aqui outra imagem relacionada ao tamanho dos planetas em comparação. Perceba que os maiores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e olha aqui a Terra, olha o tamanhozinho dela comparado aos outros. E o Plutão, eu não sei se vocês enxergam, tão pequenininho que ele é. Já vamos encerrar? Então acho que dá para parar por aí, né? Tá. Pessoal, essa não vai ser a única live de astronomia, tá certo? Nós vamos continuar na próxima, quando tivermos outra, nós iremos continuar daqui. Acho que escolham aí, vamos fazer assim agora. Digam aí em live quais os 2 cientistas, é claro, um homem e uma mulher, vocês gostariam de ver apresentar a live de astronomia. Que a gente dá um jeito. Escolham aí que a gente vem vestido. Beleza? Vamos fazer o sorteio. Sorteio. Presente. Opa. Então agora chegou o momento tão esperado, né, do nosso sorteio. Pegue aí, vamos ver qual menino, né, foi sorteado por ter respondido corretamente. Tcharam! Começa com a letra D. Termina com a letra N. Todo mundo já sabe, é o Daniel. Daniel, venha pegar o seu brinde aqui no colégio, na secretaria. Parabéns. As meninas, olha, gente, as meninas arrasaram. Tanto de participação. Gente, vocês são ótimas. Meninas também, ou meninos, vocês também, mas as meninas, né? Desculpa, tá? Aí, mas as meninas. Vamos ver. Qual menina? Ai, eu não acredito. Eu conheço ela demais. Conheço muito. Começa com a letra M. Você já sabe que é você? E termina com a letra A. Você já sabe que é você. Mariana, venha pegar o seu brinde, tá? Na secretaria. Parabéns, gente, parabéns. Eu já tô lendo aqui as possibilidades de fantasia pro próximo. Olha, gente, então vamos encerrar, vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus pelo conhecimento de hoje e que venham as próximas. Oremos. Senhor, querido Deus, te agradecemos pelos 2 participantes especiais que estiveram aqui conosco. Te agradeço pelo conhecimento, que isso possa ficar fixo em nossa mente e que possamos sempre dar o nosso melhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos em teu nome. Amém. Obrigada, gente. Nós agradecemos as aulas de hoje e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, a todos que participaram da live. Obrigado novamente à Escola Adventista, tá certo? Porque eu gostaria de agradecer a Jane, a nossa professora de artes, a Luana, ao Leandro, ao nosso pastor, que todos colaboraram para realizar esse cenário, essa live, o nosso experimento. Verdade. Então, muito obrigado a toda a equipe e a vocês.
que tornam tudo isso possível, pessoal. Muito Até obrigada. mais.